O sinal vermelho na Avenida Faria Lima nunca pareceu tão longo. Dentro de sua BMW, Roberto Almeida, um empresário de 45 anos, tamborilava os dedos no volante de couro, imerso na sinfonia caótica do trânsito paulistano. Era um homem que media o tempo em contratos fechados e flutuações da bolsa, mas naquele instante o tempo se estilhaçou. Seus olhos, acostumados a analisar planilhas e relatórios, fixaram-se em um ponto que congelou seu sangue. Um menino negro, de uns 12 anos, zigue-zagueava entre os carros, vendendo balas com a agilidade de quem conhece o asfalto como a palma da mão. Não foi a cena, tão comum na cidade, que fez o coração de Roberto parar. Foi o que balançava delicadamente no pescoço magro do garoto. Um brilho que não pertencia àquele cenário. Aquele brilho era inconfundível. Um colar de prata com um pingente de borboleta, cravejado com pequenos diamantes que capturavam a luz do fim de tarde. Roberto sentiu o ar faltar em seus pulmões, como se o peso do mundo tivesse pousado sobre seu peito. Ele mesmo havia desenhado aquela joia, uma peça única, encomendada especialmente para o último Natal de Sofia, sua filha. A mesma Sofia que havia desaparecido 4 dias antes, evaporado de sua vida sem deixar um único rastro, mergulhando a existência de Roberto em um silêncio ensurdecedor. Cada diamante naquela borboleta representava uma promessa. Vê-lo agora, adornando o pescoço de um estranho, era uma dissonância cruel. Uma nota impossível na partitura trágica que sua vida havia se tornado. Sem pensar, Roberto abriu a porta do carro, ignorando as buzinas furiosas que explodiram atrás dele. "Ei, garoto, espera!" Sua voz saiu mais alta e desesperada do que pretendia. O menino, que se chamava Marcos, embora Roberto ainda não soubesse, deu um salto assustado. Seus olhos se arregalaram e, em um movimento instintivo, ele se virou e começou a correr. Não era paranoia, era a sabedoria das ruas gravada em seus ossos. Um homem branco e rico, gritando em sua direção, nunca era um bom presságio. "Por favor, só quero falar sobre esse colar." Roberto gritou novamente, correndo atrás dele, o terno de grife amassando-se, o coração martelando contra as costelas uma súplica desesperada. O mundo ao redor desapareceu. Só existiam ele, o menino e a borboleta. Histórias como esta nos lembram que o destino pode se esconder nos detalhes mais inesperados. Se o seu coração também acelerou com este mistério, inscreva-se no nosso canal e curta este vídeo, para não perder o desenrolar emocionante desta busca. Roberto Almeida não era um homem acostumado à impotência. Ele havia construído um império a partir do nada, um titã no mercado financeiro cujo nome era sinônimo de sucesso e poder. Contudo, desde a morte de sua esposa, um ano antes, uma parte dele havia se quebrado. O luto o transformou em uma fortaleza de trabalho e rotina. Um pai que demonstrava amor através de presentes caros e da melhor educação, mas que talvez tivesse se esquecido de como apenas estar presente. Ele se blindou em seu apartamento de cobertura nos Jardins, um castelo de vidro com vista para a cidade que ele acreditava dominar. A dor o tornou um gigante focado em proteger seu bem mais precioso, Sofia, mas também o deixou cego para o mundo que existia além dos seus muros. Nos últimos 4 dias, essa fortaleza havia desmoronado. O desaparecimento de Sofia transformou o empresário implacável em um homem assombrado. Ele mobilizou todo o seu poder e influência, acionando contatos na alta cúpula da polícia, contratando a mais cara agência de detetives particulares do país e estampando o rosto sorridente de sua filha em todos os portais de notícias com a promessa de uma recompensa milionária. Cada telefonema não atendido, cada pista falsa, cada hora de silêncio era uma tortura que o dinheiro não podia aliviar. São Paulo, a cidade que ele via como um tabuleiro de xadrez onde sempre vencia, havia se tornado um labirinto monstruoso que engolira sua filha, zombando de sua fortuna e de seu poder com uma indiferença brutal e silenciosa. E agora,
No meio da Faria Lima, a ironia o atingia com a força de um soco. Por 4 dias, ele buscou a resposta nos lugares errados, confiando em sistemas e homens que, apesar de todo o seu aparato, eram cegos. A verdade não estava em um relatório sigiloso ou na análise de câmeras de segurança de luxo. A verdade estava correndo na sua frente, nos pés descalços de um menino que ele, em qualquer outro dia, teria ignorado completamente, uma figura invisível na paisagem urbana que sua BMW atravessava. Ele, Roberto Almeida, o homem que todos viam, não enxergava nada. E o menino, a quem ninguém via, era o único que guardava a chave para o seu mundo, o único que tinha visto o que realmente importava. A perseguição terminou em um beco pichado, a poucos metros do brilho da Faria Lima, mas a um universo de distância. Marcos, com o peito arfando, encostou-se na parede fria. Não havia mais para onde correr. Ele encarou Roberto, e seu olhar não era o de uma criança assustada, mas o de um veterano precoce, um especialista em sobrevivência urbana que aprendeu a medir o perigo em segundos. Com a sabedoria forjada pela desconfiança, ele ergueu o queixo e suas primeiras palavras foram um escudo, uma defesa que ele já tinha usado incontáveis vezes. Eu não roubei nada, moço. Juro por Deus, eu não sou ladrão. A frase ecoou no beco, carregada com o peso de todas as vezes em que fora julgado pela cor da sua pele e pelas roupas gastas. A vulnerabilidade naquelas palavras atingiu Roberto com mais força do que a corrida. Ele ergueu as mãos em um gesto de rendição, tentando desesperadamente modular a própria voz, suavizar a urgência que o consumia. Eu sei, eu acredito em você, disse ele, e a frase saiu trêmula, despida de toda a autoridade do CEO. Esse colar era da minha filha, minha Sofia. O nome dela foi um sopro de dor. Ela desapareceu. A máscara de poder de Roberto se desfez completamente, revelando apenas um pai em ruínas, cuja dor era tão palpável que o ar ao redor pareceu mais denso. Marcos, que era um perito em ler a falsidade nos olhos dos outros, viu algo diferente ali. Não era a raiva de uma acusação, era a agonia pura de uma perda. O silêncio que se seguiu foi uma eternidade. Marcos pesou uma vida inteira de desconfiança contra a verdade crua que via nos olhos daquele homem. Era um risco, uma aposta que sua intuição lhe dizia para fazer. Eu achei uma menina. Ele sussurrou finalmente, e o mundo de Roberto parou de girar. Ela estava machucada, escondida num prédio abandonado, lá na comunidade. Pensei que ela estava morta. A voz do menino falhou por um instante. Mas aí ela acordou, me deu o colar e pediu para eu encontrar o pai dela. A revelação transformou a joia de uma peça roubada em um artefato sagrado, um pedido de socorro. Marcos não era um ladrão, ele era um mensageiro, a única ponte para a salvação de Sofia. Onde? Onde ela está? A voz de Roberto era um fio, uma mistura de alívio e pânico. Ele se virou, pronto para correr de volta para o carro, para a ação, para a única forma que conhecia de resolver problemas. Mas Marcos o segurou pelo braço. Calma, ela está viva. Eu cuidei dela esses 3 dias, dei água, comida. O menino mordeu o lábio, hesitando antes de entregar a parte mais pesada da verdade, a parte que o assustava. Mas não foi um sequestro normal, moço. Pelas coisas que ela falou, quem fez isso com ela é gente que vocês conhecem, é gente que estava perto. A revelação pairou no ar, mais fria e cortante que o vento do beco, transformando o desespero de Roberto em um novo tipo de horror. Dos olhos de Marcos, o mundo dos homens como Roberto sempre fora uma paisagem distante e perigosa. Eram figuras de poder, vistas através dos vidros fumê de carros de luxo, existindo em uma realidade paralela. Agora, porém, o vidro havia se quebrado. O menino observava o empresário desmoronar, não com a arrogância que ele esperaria, mas com a fragilidade de uma estrutura que perde seus alicerces.
As mãos, que assinavam contratos milionários, agora tremiam incontrolavelmente. A voz, que comandava exércitos de funcionários, era um murmúrio quebrado. Marcos, o garoto invisível, via pela primeira vez a humanidade nua por trás do terno caro. Ele percebeu que a dor era um nivelador implacável. E naquele momento, o homem mais poderoso que ele já conhecera era apenas um pai, tão perdido e aterrorizado quanto qualquer um. A jornada para a verdade aconteceu nos túneis do metrô de São Paulo. Deixando para trás a opulência da Faria Lima, Roberto mergulhou em um mundo que não conhecia, um passageiro anônimo no vagão lotado. Ali, espremido entre estranhos, ele não era ninguém. E enquanto o trem chacoalhava, Marcos narrava o horror em sussurros. Contou como encontrou Sofia desidratada, com marcas vermelhas nos pulsos, como se tivesse sido amarrada. Mas a revelação que esvaziou o mundo de Roberto veio na forma de um nome, murmurado por Sofia em meio a pesadelos febris: Tio Davi. O narrador observou o rosto de Roberto se transformar. Não houve um grito, mas uma implosão silenciosa, o colapso de 20 anos de amizade e confiança, um veneno que se espalhava lentamente por suas veias. Ao saírem na estação da Zona Leste, o ar era diferente, denso com os sons e cheiros de uma cidade que Roberto nunca visitara. Pararam em frente a um prédio de tijolos vermelhos, com janelas quebradas e paredes cobertas de pichações. Uma cicatriz na paisagem urbana. O coração de Roberto batia tão forte que ele temia que fosse desabar. Foi então que Marcos se virou, e em seu olhar não havia mais hesitação, mas a autoridade de um guardião. Moço, ele disse em voz baixa, mas firme, quando a gente descer, não grita nem faz barulho, tá bom? Ela tá com muito medo. Aquele aviso era mais do que um pedido. Era uma ordem. O menino da rua estava ensinando ao milionário como se aproximar da própria filha. Roberto desceu as escadas, escuras e úmidas, cada passo um baque surdo que ecoava sua própria pulsação. E então ele a viu. Encolhida em um canto sobre um colchão imundo, sua Sofia, sua menina de 9 anos, parecia uma pequena miragem de dor. Ela abraçava um ursinho de pelúcia surrado que Roberto nunca tinha visto antes, um pequeno guardião de feltro que Marcos havia comprado para ela com as poucas moedas que ganhara vendendo balas. Papai. A voz dela era um sussurro rouco, frágil. Ao levantar o rosto, Roberto viu olheiras profundas e um olhar que nenhuma criança deveria ter, o olhar de quem viu o abismo. Ele correu até ela, envolvendo-a em seus braços com um cuidado infinito, como se ela fosse feita de vidro. Estou aqui, meu amor. Agora você está a salvo. Enquanto a segurava, sentindo os ossos frágeis sob o vestido sujo, Sofia sussurrou em seu ouvido as palavras que começaram a desvendar a verdadeira natureza do pesadelo. O tio Davi disse que era um jogo, papai, que você sabia de tudo. A inocência. Daquela frase era uma faca no coração de Roberto. Uma mentira cruel para mantê-la dócil, para fazê-la cúmplice de seu próprio cativeiro. Mas depois, ela continuou, a voz tremendo. Ele ficou bravo no telefone. Ele gritava com alguém sobre dinheiro e sobre uns contratos. O quebra-cabeça começou a montar-se na mente de Roberto, as peças formando uma imagem monstruosa. Não era um sequestro por resgate. Era algo infinitamente mais perverso. Um plano onde sua filha era apenas uma peça descartável. Marcos, que observava a cena à distância com os braços cruzados, deu um passo à frente. Sua voz era baixa, mas carregada de certeza. Senhor, ela me contou mais coisas sobre a sua empresa. Esse tal de tio Davi, ele falava o tempo todo no telefone sobre transferir dinheiro, sobre assinar uns papéis importantes enquanto o senhor estava ocupado, procurando por ela. O sangue de Roberto gelou. Nos últimos 3 dias, enquanto ele se desesperava, Davi havia assumido temporariamente as rédeas da empresa
Ele tinha acesso a contas, a contratos, a clientes. Roberto lhe dera permissão total, confiando cegamente em seu melhor amigo, no padrinho de sua filha. A busca desesperada por Sofia não era um problema para o plano de Davi. Era a condição essencial para que ele funcionasse. A semente final da virada, o detalhe que transformaria a dor de Roberto em fúria, veio novamente de Marcos. Uma vez, ele deixou o celular cair perto de onde eu estava escondido, continuou o menino. Eu ouvi ele, eu falando com outra pessoa, e ele disse uma coisa. Marcos fez uma pausa olhando nos olhos de Roberto. Ele disse: quando ele descobrir o que aconteceu na empresa, a dor pela filha vai parecer uma piada. E depois, senhor, ele riu. A risada. Aquele som, descrito pela voz séria do menino, ecoou na mente de Roberto mais alto que um tiro. Não era apenas traição, era sadismo. Era a profanação da sua dor mais sagrada. Naquele porão úmido, o luto de Roberto morreu e deu lugar a algo muito mais perigoso: determinação. A traição de um amigo é uma das feridas mais profundas. Se você já sentiu na pele a dor da injustiça ou presenciou uma situação que abalou sua confiança, comente sua história e inscreva-se no canal. O que acontece a seguir é a prova de que a determinação de um pai pode mover o mundo. Roberto fechou os olhos com força, abraçando Sofia como se quisesse fundir-se a ela, protegê-la não do presente, mas da feiura do passado que agora se revelava. 20 anos de amizade se desfizeram em pó. Imagens inundaram sua mente. Davi ao seu lado no funeral de sua esposa, o ombro amigo, a fortaleza inabalável. Davi segurando Sofia no colo no dia em que ela nasceu, sorrindo como o tio orgulhoso que sempre pareceu ser. Davi sendo o primeiro a oferecer ajuda, sua voz embargada de falsa preocupação ao telefone, orquestrando o resgate enquanto afiava a faca. Cada gesto de lealdade, cada memória compartilhada era agora uma mentira, uma cena meticulosamente ensaiada pelo monstro que ele chamava de irmão. A traição não era um ato, era uma obra de arte macabra. A mente de Roberto, antes paralisada pela dor, agora trabalhava com uma clareza febril e assustadora. As peças do quebra-cabeça se encaixavam com uma precisão nauseante. A insistência de Davi para que não envolvessem a polícia imediatamente. Vamos esperar mais umas horas, Roberto, ele havia dito. A polícia pode complicar as coisas, criar um circo desnecessário. O verdadeiro significado daquelas palavras agora esbofeteava. As horas extras não eram para a segurança de Sofia, eram para a execução do saque financeiro. Cada minuto de angústia de Roberto era um minuto de oportunidade para Davi. O tempo necessário para desviar milhões, para forjar assinaturas, para garantir que, quando a poeira baixasse, Roberto não tivesse apenas perdido a filha, mas também o império que construiu. Enquanto Roberto era afogado por essa verdade, Marcos se agachou ao lado deles, o garoto tornando-se o centro de calma na tempestade. Sua voz era um sussurro, mas ecoava como um trovão no porão silencioso. Senhor, ele não está fazendo isso sozinho. Roberto ergueu os olhos, a exaustão dando lugar a um novo tipo de alerta. Ontem de manhã, quando eu vim trazer comida para Sofia, eu vi ele conversando com outros 2 homens engravatados, bem aqui perto. A informação caiu como uma pedra na água já turva da traição. Não era apenas Davi, era uma conspiração. Era uma matilha de lobos cercando sua vida. E ele, cego pela confiança, havia deixado o portão principal escancarado para todos eles. O mundo de Roberto girou mais uma vez, mas agora com a vertigem da fúria. E então, Marcos entregou o golpe final, a revelação que conectava a podridão pessoal à sistêmica. Um dos homens, Marcos hesitou, como se medisse o peso de suas próximas palavras. Eu reconheci ele da televisão. Ele olhou diretamente nos olhos de Roberto. A seriedade em seu rosto jovem
era a de um general em meio à batalha. É aquele deputado no famoso, aquele que vive nos programas de TV falando da importância da família, da moral e dos bons costumes. A traição deixava de ser apenas o ato de um amigo psicopata. Era uma conspiração que envolvia o poder, a política e a mais profunda hipocrisia, tecendo uma teia que ia muito além dele e de sua filha. Naquele porão úmido, Roberto olhou para a figura frágil de sua filha e depois para o rosto sério de Marcos, o menino que a sociedade havia descartado, mas que a vida havia transformado em um anjo da guarda. E algo dentro dele mudou. A dor avassaladora não desapareceu, mas se cristalizou, transformando-se de um oceano de luto em um rio de fúria concentrada. O sofrimento se converteu em um combustível frio e perigoso. O Roberto Almeida, que havia descido aquelas escadas, o empresário vulnerável, o pai em pânico, morreu ali. Em seu lugar, nasceu um estrategista, um caçador cuja determinação era forjada no fogo da mais cruel das traições. Ele não era mais a vítima naquela história. Ele seria o predador. Ele se virou para Marcos e, pela primeira vez, não o via como um menino, mas como um igual, um parceiro de batalha. O poder e o dinheiro que os separavam evaporaram, deixando apenas um objetivo em comum. Marcos, disse Roberto, sua voz agora firme, sem tremores. Você quer me ajudar a acabar com esses homens? A resposta não veio em palavras, mas em um aceno de cabeça lento e resoluto. Não havia hesitação nos olhos do menino. Para ele, aquilo não era sobre recompensa. Era sobre justiça. Era sobre proteger Sofia e confrontar o tipo de homem que construía seu poder sobre a invisibilidade de pessoas como ele. Então, continuou Roberto, vamos ter que ser muito mais espertos do que eles pensam que somos. Enquanto Sofia se recuperava em um hospital particular sob um nome falso, Roberto iniciou sua guerra com um movimento que ninguém esperaria: a rendição. Ele cancelou publicamente as buscas, demitiu os detetives e emitiu uma nota à imprensa declarando que precisava de tempo para lidar com a situação em particular. Davi ligou 3 vezes, a voz encharcada de uma falsa preocupação que agora soava grotesca. Roberto, meu amigo, não pode desistir agora, ele insistia. E Roberto, o ator recém-nascido, desempenhava o papel de um homem quebrado com perfeição. Ele não estava se rendendo, estava desaparecendo do radar de seus inimigos, cavando a trincheira de onde lançaria seu contra-ataque. Ele se tornou invisível, assim como Marcos. A segunda jogada foi ainda mais radical. Roberto abandonou sua cobertura nos jardins e alugou um apartamento simples na Zona Leste, a 3 quarteirões de onde Marcos vivia. Ele trocou o luxo pela estratégia, entendendo que para lutar uma guerra suja, precisava estar no terreno do inimigo, não em sua torre de marfim. E Marcos provou ser um aliado mais valioso do que qualquer exército. O menino conhecia cada beco, cada câmera de segurança quebrada, cada ponto cego da vigilância. Ele era um fantasma, movendo-se livremente por um mundo onde homens como Davi e seus comparsas engravatados jamais notariam sua presença, ouvindo conversas que valiam mais do que ouro. Foi através da rede de Marcos que a aliança ganhou sua arma final, Helena Rodrigues, uma advogada de 38 anos, cria do bairro, que dedicava sua vida a uma pequena clínica jurídica de apoio à comunidade, movida por um ódio profundo por homens poderosos que abusavam do sistema. Em sua pequena sala, ela ouviu a história de Roberto, e um sorriso amargo e conhecedor surgiu em seus lábios. Deixa eu ver se eu entendi, disse ela, folheando os primeiros documentos. Seu melhor amigo e compadre sequestra sua filha para ter tempo de roubar sua empresa e ainda finge te consolar? Ela soltou uma risada seca. Típico. E aposto que ele já tem um plano para aparecer como o herói no final. O plano foi executado com a precisão de um relógio suíço.
Em um luxuoso restaurante no Itaim Bibi, Davi Monteiro erguia uma taça de champanhe, celebrando com o deputado e o delegado corrupto. Um brinde à nossa vitória, disse ele, com a arrogância de quem se sente intocável. Foi quando Marcos, o garoto invisível, aproximou-se da mesa. Com licença, senhores, disse com uma polidez que os desarmou. Tenho uma coisa para vocês. Ele virou a tela de um tablet, mostrando a transmissão ao vivo daquela conversa para mais de 500 mil de pessoas. O rosto de Davi perdeu a cor. No mesmo instante, Roberto surgiu na porta, ao lado de Helena e de 2 agentes federais. Subestimaram o pai errado, disse Roberto com uma calma glacial. E o menino errado. A humilhação foi pública, instantânea e devastadora. 6 meses depois, o mundo era outro. Davi Monteiro apodrecia em uma cela, condenado a 25 anos de prisão em regime fechado. Seu nome para sempre sinônimo de traição. O deputado teve a carreira politicamente aniquilada pelo escândalo, e o delegado vendia informações em troca de redução de pena. Mas a verdadeira transformação estava na nova família de Roberto. Marcos, agora oficialmente seu filho, era o melhor aluno em uma escola de prestígio, mas mantinha a mesma sabedoria nos olhos. A Fundação Sofia e Marcos, financiada com o dinheiro que Helena conseguiu reaver do fraude, já havia tirado centenas de crianças das ruas, tornando-se uma referência nacional. A justiça não foi apenas punitiva, foi construtiva, transformando a dor em oportunidade. Numa tarde de domingo, enquanto Sofia, Roberto e Marcos montavam um quebra-cabeça na sala de estar, a menina fez a pergunta que pairava no ar. Pai, você perdoou o tio Davi? Roberto olhou para seus 2 filhos, o sorriso de Sofia agora livre de sombras e a confiança tranquila de Marcos. Perdoar não é esquecer o que ele fez, filha. É escolher não viver com o veneno dele dentro da gente. Ele explicou. A melhor vingança não foi vê-lo preso, foi construir isto aqui. Ele apontou para eles, para a família que a adversidade havia forjado. Marcos completou o pensamento. Justiça não é só prender quem faz o mal, é impedir que o mal deles vença dentro de nós. Enquanto isso, em uma prisão federal a centenas de quilômetros dali, Davi relia as notícias sobre o sucesso da família que tentara aniquilar. Ele tentou destruir um homem, mas acabou revelando um herói. Tentou usar uma criança como um peão, mas acabou lhe dando um lar e um futuro. Tentou quebrar uma família pelo sangue, mas acabou forjando uma muito mais forte, unida pela lealdade e pelo amor. A verdadeira vitória de Roberto não foi a ruína de seu inimigo, mas a descoberta de que a maior fortaleza de um ser humano se constrói com os destroços de suas provações. Porque a melhor vingança não é destruir quem te feriu, mas sim construir algo tão belo e significativo que a maldade do outro se torne apenas uma nota de rodapé esquecida na sua grandiosa história. Se esta jornada de justiça, família e resiliência tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe sua curtida e comente de que cidade você nos assiste. Queremos saber se histórias de heróis improváveis, como Roberto e Marcos, também te inspiram a acreditar que o bem sempre encontra um caminho.